Como virar o Homem-Aranha. Siga esse passo a passo e você vai conseguir se tornar o Homem-Aranha ou algo parecido. Fácil demais. Primeira coisa que você tem que fazer é usar o método CRISPR para alterar alguns genes seus. Uma abordagem é utilizar a tecnologia CRISPR para editar os seus genes de forma que você vai aumentar aqueles para a produção de proteínas que afetam a sua força muscular, a elasticidade da sua pele e a recuperação de lesões. E isso iria aumentar a sua agilidade, a sua força, a sua resistência de maneira similar ao que a gente vê no Homem-Aranha. Ou seja, você teria que modificar aqueles genes e fatores como a produção de actina e miosina, que são proteínas do músculo esquelético, e a elastina, que é a proteína da pele que confere elasticidade. Potencialmente, você poderia inserir genes que aumentam a produção de dopamina para melhorar a sua agilidade e os seus reflexos. Outro ponto é que você também teria que ter implantes e próteses de alta performance. Você teria que ter equipamentos de exoesqueleto que iriam aumentar a sua força física, a agilidade e resistência. Eles seriam especialmente projetados para isso. Esses dispositivos iriam ser combinados com nanotecnologia para melhorar o desempenho e minimizar o peso. Ou seja, você teria que ter exoesqueletos de fibra de carbono ou, ainda melhor, fibra de grafeno, que poderiam ser usados para aprimorar os seus músculos, tornando eles mais fortes e rápidos. Outros pontos seriam os implantes de nanobots, ou dispositivos microeletrônicos que iriam melhorar os reflexos e o tempo de reação, simulando a agilidade do Homem-Aranha. Fácil demais. Para escalada e aderência às superfícies, você teria que utilizar dispositivos de aderência. Em vez de usar teias, calma que a gente vai chegar lá, você poderia criar um sistema de aderência magnética ou biomimética, que imita a habilidade de uma aranha para escalar superfícies. Para isso, você teria que utilizar materiais como a fibra de carbono ou grafeno para criar superfícies aderentes ou dispositivos que imitam a cabelos finos nas patas das aranhas, conhecido como setas. Eles poderiam ser implantados em luvas ou sapatos para permitir que você suba as paredes. Outro ponto é que, alternativamente, você poderia utilizar a adesão eletrostática para poder subir nas paredes, com dispositivos que imitam a forma como as aranhas utilizam as cargas elétricas para se agarrar às superfícies. Você teria que desenvolver garras cibernéticas ou implantes nas mãos e pés semelhantes a garras de aranha que podem se fixar a materiais duros como concreto ou vidro. E isso poderia ser feito utilizando ímãs superpotentes ou uma combinação de adesivos bioquímicos e fibras. Tá, mas o mais legal é balançar por aí numa teia. Como é que eu poderia fazer as teias? Beleza, você teria que desenvolver elas artificialmente, isso é bem óbvio. O mais desafiador seria replicar esse poder de lançar e controlar as teias como o Homem-Aranha faz. Pelo menos o do Andrew Garfield e o do Tom Holland fazem isso, eles têm teias sintéticas. Isso exigiria engenharia de materiais e biotecnologia, coisa que é melzinho na chupeta. Você teria que utilizar a fiação de biopolímeros, ou seja, você tem que estudar como é que as aranhas produzem a seda e tentar replicar isso com biopolímeros ou fibras sintéticas, no caso micro-nanofibras, como a fibra de carbono, para criar fios resistentes e bem leves. Isso poderia ser feito com dispositivos como o dispositivo de fiação em seus punhos, que poderiam ser acionados por uma pressão controlada. Você também precisaria de reservatórios, talvez em uma mochila ou numa luva projetada. Isso armazenaria o material sintético para ser disparado a alta pressão, replicando o lançamento das teias. Os lançadores de teias, então, para simular a habilidade de disparar as teias, seria necessário esse sistema, com uma mistura de pressão e dispositivos de acionamento elétrico que poderiam lançar o material fibroso a longas distâncias. Os lançadores poderiam ser embutidos nas luvas ou em braceletes com um sistema de compressão ou molas para expelir a teia. Aí você pergunta, tá, mas e o sentido aranha, professor?
Como é que eu poderia ter o sentido aranha? Bom, para replicar o sentido aranha, você precisaria implantar sensores avançados que iriam detectar o movimento e a percepção direcional. Você poderia utilizar os sensores ultrassônicos ou infravermelhos acoplados a uma visão computacional para aumentar a sua percepção do ambiente em tempo real. Esses sensores iriam detectar mudanças no ambiente em tempo real, como se alguém estivesse se aproximando ou identificar movimentos ao redor. Para isso, você teria que ter embutido na sua roupa, no seu traje, um sistema de inteligência artificial, pelo menos no óculos ali, nos visores, que iria ser utilizado para interpretar esses dados e alertar você sobre riscos ou eventos iminentes. Tá, mas enquanto as habilidades de combate, como é que eu faria? Para as habilidades de combate, além do treinamento físico, você poderia usar implantes neurológicos ou estimulação elétrica neural para melhorar a memória muscular e as suas habilidades de lutas. Você teria que treinar técnicas como karatê, boxe ou jiu-jitsu, entre tantas outras, que seriam programadas diretamente no seu sistema nervoso com a ajuda de implantes neurais que estimulam áreas específicas do cérebro, permitindo uma resposta mais rápida e precisa. O seu traje seria composto por materiais inteligentes que adaptam sua resistência com base no ambiente, como os têxteis adaptativos ou fibras de carbono de alta resistência. O traje poderia ser projetado para absorver impactos com a camada de espuma de memória ou gel para proteção contra quedas e tecnologias de camuflagem com materiais de camuflagem ativa que vão se adaptando ao ambiente ao redor, que poderiam ser utilizados para ajudar a desaparecer ou se esconder nas sombras. Fácil demais, né?